Olá, tudo bem? Hoje é dia novamente de Entendendo as Fissuras. E dando continuidade ao método Silvio Andrade, hoje nós vamos ver como a gente vai analisar as fissuras das vigas com o método Silvio Andrade. Se você não assistiu ao anterior, assista, porque lá tem um embasamento de como eu pensei para poder criar esse método para a gente analisar as fissuras nas peças estruturais, ok? E lá, além de colocar o embasamento, eu falei como olhar, observar das lajes, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o método SA nas vigas, tá? Então veja, claro que você pode ter uma viga isolada, um pórtico, mas tudo isso você vai analisar. Isso aqui é só uma dica e depois você vai usando o método Silvio Andrade para onde você tiver, quando você encarar com uma fissura numa peça estrutural, quer seja em viga, pilar ou laje, tá? Então veja, imagina aqui que você tenha essa viga, tá? Os pilares. Então nós temos essa viga aqui lá em cima. Então, em vez dela ser de concreto, vamos imaginar, como eu já disse no vídeo passado, que ela seja de uma borracha, tá? Ou seja, ela seja mais dúctil, que ela deforme muito antes de fissurar. Porque só para você que não assistiu ainda, se você com o concreto, às vezes fica difícil, porque ele deforma muito pouco, ele é frágil, né? Ou seja, ele tem pouca deformação e já começa a fissurar. Então, quando a gente bota uma borracha, o que acontece é a gente jogar carga nessa laje, independente de ser pontual, eu não estou preocupado com isso. Então você tem essa deformação, né? Então você vê que aqui em cima nós temos tração, ou compressão, desculpe, e aqui embaixo tração. Então veja, se nós temos aqui no ponto de momento fletor máximo, nós temos supera a resistência, a tração desse aço, ou seja, ou foi mal dimensionado, ou tem carga acima do esperado, né? Mudou a configuração da estrutura e era uma coisa e passou a ser outra, era uma casa e virou uma distribuidora de automóveis, está cheia de peça em cima, né? Aqueles pallets. Então veja, quando supera a resistência à tração, você vai ter esse tipo de configuração. Ou seja, você percebe uma fissura vertical e as inclinadas, dando a entender que você está tendo a tração naquele momento, você está tendo uma flecha ali. E já se você tiver a resistência à compressão aqui, que tiver superado, você vai ter o quê? Um esmagamento aqui em cima. Então você vai ter esse tipo de situação. Desculpe. Aqui, quando ele não tem resistência à tração, né? Ou seja, superou a resistência à tração do concreto armado, e aqui quando superou a resistência à compressão do concreto. Então você vai ter esse tipo de configuração. Então fica simples quando a gente começa a imaginar uma coisa mais dúctil. Por quê? Porque a gente vê como é que ele se comporta naquela situação. Ok? Agora, aqui no momento fletor negativo máximo, mesma coisa. Você tem aqui, ó, tração e aqui compressão. Então se você supera a resistência à tração do momento fletor máximo, negativo, vai ter o quê? As fissuras semelhantes a de cá, né? Vertical e aqui inclinada nesse sentido, porque você superou a resistência à tração nesse ponto, tá? Então você tem esse tipo de configuração. Você superou a resistência à tração. Aqui não é, como a gente sabe, né? Não é no esmagamento. Aqui vai ser porque superou a resistência à tração do momento máximo negativo. Agora, se aqui também você supera a sua resistência à tração na parte superior e a compressão na parte inferior, você vai ter aquela famosa o quê? Tração e compressão, você vai ter cisalhamento. Né? Então você vai ter fissura de cisalhamento, que é essa daqui, né? Ou seja, o seu concreto ele tendeu a rasgar, tá? Então você vai ter essas fissuras de cisalhamento do seu concreto. Então você percebe que quando a gente coloca nesses moldes, que a gente deforma mais, a gente entende direito quem está tracionando e a gente percebe que se superou e tem aquelas fissuras, é naquele ponto que está acontecendo. Mesma coisa acontece, sim. Agora você olha aqui para baixo e vê uma linha de fissura. Então isso aqui, você sabe que você daqui não teve a resistência à compressão, ou à tração, desculpe. Aqui você tem o quê? Corrosão. A probabilidade muito grande é corrosão. Você teve uma tração aqui devido à corrosão do aço, que aumenta em volume e começou a expulsar e fez o processo da fissura. Mesma coisa quando você olha aqui para baixo e vê as fissuras paralelas. Então isso aqui é fissura de retração, tá? Ou seja, provavelmente você estava com a camada do aço muito superior e ali teve uma evaporação e ele é como se tivesse espelhado o aço do concreto, né? O aço negativo da viga, tá bom? Agora aqui, imagine uma viga em balanço que você tem uma fissura, você tem uma carga aplicada na extremidade e você tem uma grande deformação ali, mais uma vez, um material mais dúctil. Então você vê que vai ter uma tração nesse ponto. Então no seu concreto armado vai ter uma fissura aqui em cima. Por quê? Então quando você vê essa fissura, você já sabe que o seu concreto
deformou devido a uma carga na extremidade. Claro que a gente tem que lembrar que uma viga em balanço, ela é feita ao contrário, né? O negativo é embaixo e o positivo é em cima. Então você não vai escorar naquele ponto ali para arrumar essa viga, né? Você vai ter que analisar um bom projeto estrutural para que você possa resolver o problema. Veja, é basicamente isso que a gente faz. Então, quando você tiver uma viga, qualquer situação, se ela é biapoiada, como é que ela é, você coloca ela como se fosse uma borracha e você deforma ela para você entender onde é que estão as trações e as compressões, para que você entenda se a fissura é ou não é de tração, tá? Se não rompeu a resistência à tração do concreto, ou se é corrosão, ou se é retração plástica, o que é que seja, tá? Então é basicamente isso. Na próxima aula, nós vamos falar como identificar de pilares com esse método Silvio Andrade, ok? Então veja, se você não assistiu, como eu disse, assista o vídeo anterior que tem o embasamento do método Silvio Andrade. Qual é o embasamento do método Silvio Andrade que eu utilizo esse material mais dúctil, ok? Forte abraço e até lá!